Boa noite. Enquanto o Instagram vai distribuindo o sinal, vou fixar aqui o tema da palestra. Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Carlos Alberto. Sou trabalhador atualmente na Fraternidade Espírita de Oeiras e hoje nós ficamos com essa tarefa de trazer a palestra com a finalidade de desenvolver esse tema para a tarefa da doutrinária, de terça-feira da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Então, nesse momento, convido a todos a ficarmos confortavelmente nos nossos lares para podermos realizar a nossa prece inicial. Então, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos para se concentrar melhor, elevar o nosso pensamento. Pai de infinito amor, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, recebendo as lições trazidas pela espiritualidade amiga, os benfeitores e os mentores da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus possam nos utilizar como instrumento para trazer os ensinamentos necessários a todos nós. Ilumina-nos, Senhor, que possamos seguir nesse processo de instrução voltado para o nosso fortalecimento espiritual, com a finalidade de assim irmos expandindo a nossa consciência nessa nossa grande caminhada espiritual rumo ao nosso aperfeiçoamento. Auxilia-nos e nos guia hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, uma boa noite novamente a todos. E hoje nós temos como tema da nossa palestra, da nossa doutrinária, o tema Não Desista do Amor. E um tema muito pertinente, principalmente para os tempos atuais em que convivemos, de muita turbulência. Para começar, como não poderia ser diferente, nós vamos trazer que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo traz a respeito dessa lei de amor, sobre esse amor que nós devemos ter. E o primeiro ponto que a espiritualidade traz para Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo é que o amor ele é uma essência divina. E todos nós, indistintamente, todos nós, boa noite Mazé, boa noite Carmelita, boa noite a todos. Então todos nós possuímos essa centelha divina no fundo do nosso coração, que é o amor. E é fato que todo homem, por mais maldade que ele possa ter, por mais maldade que ele ainda pratique, por mais criminoso que a gente ache que ele tem para algum ente, para algum familiar, algum amigo, companheiro, para alguma pessoa, ou para com algum objeto, amor. E um amor que não raro alcança divinas, sublimes proporções. Então, dentro desse nosso processo de aprender a amar, a gente vai desenvolvendo esse sentimento. Muitas vezes, existem pessoas que ainda não conseguiram desenvolver esse processo por algumas pessoas, por semelhantes, mas que amam alguns objetos. Não é o ideal, mas já é o começo desse processo. Então tem gente que ama muito o seu carro, a sua casa, alguma roupa. Já é aí alguma sementinha de amor que a gente vai desenvolvendo. Então esse germe, essa semente, ela se desenvolve e vai crescendo
em moralidade, em inteligência, né? Embora essa centelha divina do amor ela seja reprimida nos nossos corações pelo nosso egoísmo, né? Ela vai se tornando a fonte das nossas virtudes, que vão gerando afeições, simpatias sinceras, né? Que vão ajudando todos nós a atravessar esse nosso caminho árduo na nossa existência terrena. Então, veja, é um processo, né? Poucos de nós já conseguiram desenvolver essa caminhada do verdadeiro amor, aquele que não pede nada em troca. Lá na questão 800, que nós, espíritos, seja qual for o grau de adiantamento ou da nossa situação, se estejamos encarnados ou desencarnados, né, nós estamos sempre acompanhados por algum ente superior que nos guia, que nos aperfeiçoa. São essas pessoas que guiam aqueles seres que nós acreditamos que ainda estão aprendendo, que ainda estão trazendo para si algumas migalhas de luz que nós já compreendemos, que nós achamos que já compreendemos. Então nós devemos ser caridosos, né? Praticando não só a caridade, no sentido de dar friamente uma esmola com indiferença, né? Mas aquele que não nos leve a sentir realmente as dores, os sentimentos do outro. Sejamos indulgentes com os defeitos dos nossos semelhantes, porque muitas dessas falhas, desses impulsos... A internet está falhando para vocês? Pode me dar um retorno? Tá travando? Deixa eu ver aqui. Tô conseguindo me ouvir bem? Ótimo. Qualquer coisa, você me dá um retorno aí, Carmelita. Obrigado. Então a gente tem que lembrar que muitos desses defeitos, dessas faltas que a gente enxerga no outro, nós já cometemos. Se não nessa vida, mas em outra. Então a gente deve olhar para o outro com mais caridade, com mais indulgência e sabendo que quando nós conseguimos verificar alguma falta, alguma queda no nosso companheiro, a nossa conduta deve ser não a de apontar o erro, né? Ele não precisa do nosso dedo apontando, mas ele precisa dos nossos braços para o apoiá-lo, para o levantá-lo. É essa a função do verdadeiro espírito cristão. Não de apontar e de criticar, de julgar, mas sim o de sustentar, de levantar e ajudar os nossos irmãos a chegarem onde já chegamos e seguirmos juntos, nos auxiliando, enxergando-nos uns aos outros como irmãos que somos, filhos de um mesmo Pai. O Chico, ele já dizia, nosso amado e saudoso Chico Xavier, que nós, os cristãos de qualquer procedência, de qualquer religião, nós cristãos, nós não podemos esquecer que o próprio Jesus nos falava que ele estaria conosco até os fins dos séculos. Então, apesar da violência que nós ainda vemos, que ainda convivemos com ela, apesar do desamor, que são estágios humanos dentro dessa caminhada espiritual, nós devemos ter em mente que, por outro lado, a vitória da paz e do amor entre os homens pertence a Jesus e ela vai acabar ocorrendo, apesar das nossas falhas e apesar dessas nossas imperfeições. Então, a grandeza do amor, ela está justamente em poder servir, em poder auxiliar, porque quem ama realmente, quem ama de verdade, não pede nada em troca, não reclama, não exige nada, nada procura senão a felicidade daquela pessoa, daquele ente que nós amamos. Quando nós esperamos as considerações, a gratidão dos outros, esse nosso amor ele é vaidoso, porque ele espera reconhecimento.
quando a gente espera a compreensão dos outros, esse amor é egoísta. Então, a gente deve procurar amar como uma finalidade em si mesmo, sem querer nada. Além disso, além de ver a outra pessoa feliz, né? Então, é ajudar sem esperar nada em troca, é dar sem reclamar, é auxiliar sem exigência, para que um dia a gente consiga praticar esse amor no automático, o amor simplesmente por amar. Que um dia ele seja tão natural quanto respirar. Dessa forma, a gente vai observando que essa é uma necessidade de todos nós, espíritas, cristãos, né? Nós devemos amar sempre. E, como diz Emmanuel lá na obra Bênção e Paz, que quando a gente tiver a ponto de descrer, de desistir do poder do amor, então que possamos lembrar de Jesus, que possamos lembrar do Cristo. Porque Jesus, ele sabia que o mundo da sua época, que a humanidade da sua época, né, estava repleta de espíritos endividados perante as leis de Deus. Compreendia que nós, a humanidade, ainda estávamos hipnotizados pelos erros, né, que nós não lhe daríamos atenção, que nós não cumpriríamos, né, com aquele seu divino evangelho, e que ele seria recebido com hostilidade daqueles que buscavam se beneficiar pela situação da época, né? E apesar disso tudo, que ele já sabia que encontraria, ele permaneceu convicto de que o seu extremo sacrifício na cruz, no seu Calvário, seria o coroamento da sua obra, né? Então, isso por quê? Porque ele trazia em si esse infinito amor que Deus consagra à humanidade. Ele veio ao mundo mesmo assim, apesar de tudo isso que ele sabia que encontraria aqui e que ele teria que passar. E agora, aproveitando que nós tocamos novamente na figura do Cristo, tem uma passagem do livro Boa Nova, né, do Espírito Humberto de Campos, pela mediunidade do Chico, em que o Cristo, né, vai tratar sobre as bodas de Caná, que foi, né, segundo o seu evangelho, o primeiro ponto, primeiro ponto alto, o ponto inicial da missão do Cristo, que foi quando ele transformou a água em vinho. Ficou conhecido com esse nome, como as bodas de Caná. Então, Humberto de Campos nos narra, nesse trecho, que, né, depois de tudo que aconteceu, né, Pedro ficou um pouco intrigado com aquele acontecimento. E ele chega a questionar o Cristo, né? Ele pergunta: Mestre, em face dos vossos ensinamentos, como nós devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? E ele faz uma pergunta muito pertinente. Ele questiona: não se trataria de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Então, até essa passagem é muito utilizada justamente para algumas pessoas para criticar o Cristo, né? Por que ele teria transformado a água em vinho? E a resposta de Jesus para Pedro é fantástica. Ele diz: Simão, tu conheces a alegria de servir a um amigo? As bodas de Caná representam um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi o da alegria, com que o Cristo desejava selar a existência do reino de Deus nos corações humanos. E aí o Cristo diz: eu estou com os meus amigos e amo-os todos. E aí vem uma frase fantástica: os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os laços da alma, os afetos da alma, são laços que nos conduzem a Deus. Então, quando nós amamos e servimos aos nossos amigos, aos entes que nos são caros, as pessoas que nós amamos,
Isso nos coloca em sintonia com o nosso próprio Pai Criador. Então Cristo desenvolve essa ideia e diz, olha, saibamos santificar essas nossas afeições, esses nossos sentimentos, proporcionando aos nossos amigos a máxima afeição possível. Então, que seja dessa forma o nosso coração uma sala iluminada, onde aqueles que amamos se sintam tranquilos, ditosos, sabendo que não serão julgados, sabendo que podem ficar à vontade de serem eles mesmos, né? Que possamos, dessa forma, olhar aos nossos irmãos, aos nossos amigos, com os olhos lavados numa fonte de amor. Porque, como diz o Cristo, as mais belas horas da vida são aquelas em que nós empregamos em amar as pessoas que nos são próximas, que nos rodeiam. Então, e Pedro, né, não satisfeito, ainda não compreendendo a profundidade das palavras do Cristo, ele pergunta, mas então como é que nós deveremos proceder, mestre, com aqueles amigos que não nos entendem ou que nos retribuem com ingratidão? E aí ele diz, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. O amor verdadeiro é baseado na renúncia. Então, com o ato de dar sem esperar nada em troca. A capacidade de sentir grandes afeições, de amar por si, já é um tesouro. A compreensão de um amigo pode até ser considerada uma recompensa. Mas quando essa luz desse entendimento ainda tardar nos corações daqueles que nos rodeiam, dos nossos amigos, que possamos nos apegar à sagrada compreensão de Deus, aquele que vê tudo, inclusive nosso íntimo. Então, e o Cristo arremata essa ideia de uma forma fantástica, quando ele diz, olha, ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos inimigos, em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, eles jamais poderiam nos retirar a alegria infinita de ter lhes dado alguma coisa. O bem que nós fazemos para o outro, como dizia Chico, é nosso advogado em toda parte. O bem que nós praticamos pelo outro, o serviço pelo outro, não pode ser tirado nunca. É uma satisfação que é a verdadeira felicidade, aquela que os ladrões não roubam, né, e que a traça e a ferrugem não consomem. E, aproveitando essa figura de Simão Pedro, tem aquela passagem do Evangelho de João, né, em que, após a crucificação, o Cristo aparece para os discípulos, né, é uma das aparições do Cristo após a sua ressurreição, e ele vira para Pedro e pergunta, Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Ou seja, Simão, tu me amas mais do que aos outros discípulos? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus responde, apacenta minhas ovelhas. Apacentar é pastorear, é guiar as suas ovelhas, ou seja, a humanidade inteira, né? Que somos as ovelhas do Cristo. Então ele pergunta uma segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus responde mais uma vez, apacenta as minhas ovelhas. E ele pergunta pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou triste, porque pela terceira vez o Cristo fez a mesma pergunta. E, apesar do Evangelho não trazer, pode ter vindo à memória de Pedro o fato dele ter negado o Cristo 3 vezes. E aí o Cristo pergunta também 3 vezes, Pedro, tu me amas? E aí
Pedro, já triste, responde pela terceira vez: Senhor, tu que tudo sabes, sabe que eu te amo. E Jesus responde pela terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. Ele diz: em verdade eu te digo, Pedro, quando tu era moço, tu ia por onde querias. Agora, porém, que tu já és velho, tu estenderás as tuas mãos, e outro será o teu destino, porque crê, te levarei onde não queiras ir. Então, isso já remete à grande missão espiritual que Pedro teria, dali em diante, como grande líder da Igreja do Cristo que seria inaugurada. E lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vai comentar essa passagem. No item 97, cujo título é Amas o Bastante, e ele vai dizer que, naquele instante, confiava Jesus a liderança, o ministério desses serviços do seu evangelho na terra, para toda a humanidade, colocando Pedro como pastor das suas ovelhas, como herdeiro da liderança da sua igreja na terra, como líder do seu apostolado. Então, muito significava aquela pergunta de Jesus. Então, ele pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolveriam. Se o discípulo, se Simão Pedro, possuísse suficiente amor, a tarefa mais dura se transformaria em fardo leve. Então é necessário, desse modo, reconhecer que as nossas conquistas intelectuais valem muito, que as nossas indagações são necessárias, mas, na verdade, nós somente seremos efetivos servidores do Cristo se nós tivermos amor, se nós amarmos. Como coloca Paulo em nossas cartas aos Coríntios, sem amor, ainda que a gente falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor, nada seríamos. Então, o amor é a fonte sublime de todas as virtudes. E, para destacarmos essa ideia, nós não poderíamos deixar de lado a história, de um grande apóstolo do Cristo que foi transformado pelo amor. Paulo de Tarso. Então, a gente vai lá no item 9, capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, que diz que, enquanto Saulo ainda respirava ameaças e morte, porque ele ainda perseguiu os cristãos, foi o responsável direto pelas primeiras mortes, pelas primeiras perseguições da Casa do Caminho, pelas primeiras mortes dos cristãos, do cristianismo nascente, inclusive pela morte de Estevão, um dos discípulos. E ele se dirigiu ao sumo sacerdote para pedir autorização, para pedir cartas, para ir às sinagogas de Damasco, de modo que ele prendesse ali os cristãos que ele encontrasse, pudesse levá-los presos, então, a Jerusalém. Então, em sua viagem, nessa formidável trajeto da estrada de Damasco, quando ele se aproximava da cidade, de repente brilhou uma luz ao seu redor, vindo do céu. E ele caiu. Ele caiu na terra, ele caiu do cavalo. E ele escutou então uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, ouvindo aquela voz, ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu a ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele então levantou-se assustado, e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Veja, imediatamente ele se converteu. Perguntou: Cristo,
né? Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E o Cristo responde a ele: levanta-te, entra na cidade de Damasco, e lá alguém te dirá o que deves fazer. Então, os homens que estavam com Paulo, com Saulo, né, que depois se rebatizaria como Paulo, eles escutavam só a voz, mas não viam nada. E eles se assustaram, né, com aquilo. E então eles levantaram Saulo, e ele, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada, estava cego. Então os homens o levaram pela mão até a cidade de Damasco. E por 3 dias ele esteve cego, né, nos dias do Ato dos Apóstolos. E não comeu e nem bebeu. Então, na cidade de Damasco, havia um apóstolo chamado Ananias. E diz, né, esse capítulo do Ato dos Apóstolos, que então o Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E o Cristo o disse: vá até a casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. E aí Ananias, assustado, né, com essa frase do Cristo, disse: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus discípulos de Jerusalém. É como se Ananias dissesse: Cristo, como assim? Tu me envias para falar com Saulo, o perseguidor dos cristãos? Não faz sentido. Por que fazes isso? E aí o Cristo responde: vai. Este homem é o meu vaso escolhido, é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome, a minha palavra, a todos os gentios e perante o povo de Israel. E eu mostrarei a ele o que deve sofrer em meu nome. Então, o Ato dos Apóstolos nos fala que Ananias vai, impõe as mãos e 2 escamas caem. E então Saulo volta a ver. E ali mesmo ele se rebatiza com o nome de Paulo. E ali iniciava a estrada de Damasco. Ela foi só o começo dessa grande trajetória. Boa noite, Igor. Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos. Então ali começava a grande trajetória do apóstolo dos gentios. E lá no livro Paulo Estevão, nós vamos ver a continuação brilhante dessa história. A gente sabe que Paulo foi responsável, Saulo, né, ainda à época, foi responsável pela morte de Estevão, que era irmão de Abigail. E Abigail era noiva de Saulo. Ou seja, ele é o responsável pelo assassinato do irmão da sua noiva. E descobrindo que ela era irmã, né, de Estevão, ele a abandona. Só que esse abandono ele foi responsável por deixar um vazio no seu coração, né? E ao perceber isso, ele volta ao encontro de Abigail. Só que ao procurá-la, ele já a encontra no leito de morte, definhando. E a morte dela, né, é que acaba ocasionando essa volta animalesca desse instinto dele de ir novamente às perseguições. E é após a morte de Abigail que ele vai para a estrada de Damasco. E qual é a continuidade dessa história? Após, né, Paulo de Tarso, iniciar a sua jornada, levando a palavra do Cristo aos povos gentios. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus, eram os outros povos, né, os estrangeiros. E aí, lá no livro Paulo de Tarso, Emmanuel nos conta que um dia, né, deitado, com a cabeça apoiada somente numa pedra, porque ele tinha abrido mão de tudo, do seu sobrenome, da sua família, para seguir o Cristo, ele vê em sonho Abigail. Quem é que desce para falar com Paulo? Abigail, a sua amada. Porque só o amor é capaz de transformar. Só o amor transforma, né? E aí ela vem e ele fala e ela escuta.
Porque o amor sempre escuta primeiro. E o amor não recrimina, não julga. E aí aparece Estevão, né? Junto, ela, Abigail e Estevão. E Paulo se joga aos pés dele e beija as mãos de Estevão, altamente arrependido por ter causado a sua morte. E Estevão fala algo fantástico. Ele disse: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só o Cristo foi puro. Só Jesus foi puro. Então veja, né, o estágio evolutivo de Estevão, de Abigail. Não havia ressentimentos por todo o sofrimento que Saulo os havia causado. Então, e aí, dos lábios da sua amada, de Abigail, ela traz a receita para a continuidade da caminhada de Paulo, com 4 conselhos. E o primeiro conselho é: ama. Ela só diz 4 palavras para ele. E a primeira é: ama, porque o amor vem em primeiro lugar. Porque nada a gente consegue sem amor, sem amar. É como se ela dissesse a ele, né? Interpretando essa passagem de forma brilhante, o Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante fantástico, ele diz: olha, é como se ela dissesse a ele: lava os teus olhos numa fonte de amor. Porque tudo muda se nós olharmos com amor. Muitas vezes nós demoramos 5, 10, 15 vidas para criarmos 10 inimigos, 10 desafetos. E aí a bondade e a sabedoria divina reúne todos eles e os coloca na nossa família, para que a gente consiga lavar os olhos numa fonte de amor. Porque se nós olharmos com amor, nós conseguimos enxergar até mesmo os talentos dos nossos inimigos. Isso, o amor desinteressado. O amor de espírito para espírito. Então, se nós lavarmos os nossos olhos numa fonte de amor, a gente consegue enxergar até os talentos, ou seja, as virtudes dos nossos inimigos e dos nossos desafios. Mais tarde, Paulo vai escrever, né, nos seus epístolas: em tudo dá graças. Porque quando Paulo escreve isso mais tarde, ele já estava banhado nessa fonte de amor. Deus, ele não é um Deus de milagres, de dádivas. Significa que se você for capaz de reconhecer as sementes, se você puder ter a capacidade de cultivar as sementes, Deus vai te dar o adubo, vai te dar água, vai te dar a luz do sol. Mas para a sua obra não podemos deixar de trabalhar, de servir. Ele precisa das nossas mãos. Então, Abigail traz o segundo conselho para Paulo: trabalha. Depois de amar, trabalha. Porque se o teu amor for capaz, né, de trazer as sementes, trabalha para que elas frutifiquem. Pois ninguém colhe sem cultivar. Se Deus fosse um pai de coisas prontas, né, ele nos teria criado perfeitos. Mas nosso Deus é um Deus de sementes, de trabalho. É por isso que nós somos perfectíveis. E aí vem o terceiro conselho de Abigail a Paulo: espera. Mas essa não é uma espera de ficar de braço cruzado, porque ela tinha acabado de aconselhar ele a trabalhar. É uma espera de ter esperança, de paciência e confiança na providência divina, de saber que Deus tudo pode e que nada acontece sem a vontade de Deus. De quem sabe que tudo tem um propósito. E o derradeiro, quarto e último conselho que ela dá a Paulo é: perdoa. Porque é impossível amar e ser amado sem perdão. Ninguém constrói relacionamentos duradouros sem muito perdão. Até porque esse mundo não é um mundo de anjos. A gente erra. A gente é imperfeito. Para a gente continuar se relacionando e conseguirmos nos amar, é necessário perdão. Então, dentro do nosso raciocínio humano,
a gente consegue enxergar as sementes dentro de um fruto. Mas só o amor é capaz de enxergar os frutos que estão dentro da semente. Os frutos que virão a partir da semente. Porque as sementes, elas não dão frutos se elas forem abandonadas. E só o amor é capaz de transformar. Qualquer um. E mesmo Ananias enxergaria ali Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, responsável pelo assassinato dos cristãos dos primeiros tempos. Mas Jesus, olhando para ele, já enxergava os frutos naquela semente. Jesus já enxergava Paulo de Tarso, o maior divulgador da Boa Nova, discípulo dos gentios. Então, as sementes, elas não dão frutos se elas forem abandonadas. E é assim que Deus enxerga todos nós. Se Saulo tivesse sido abandonado, ele nunca teria chegado a se tornar Paulo de Tarso. E assim como Jesus olhou para ele e disse: vá, Ananias, porque ele é o meu vaso, é o meu instrumento escolhido. É a mesma forma que ele enxerga a todos nós. Ele vê nas sementes que ainda somos os frutos que nós um dia conseguiremos trazer para essa obra de Jesus. Os trabalhadores, os verdadeiros obreiros do Senhor, que um dia nós nos tornaremos. Então, Deus não desiste do amor por nós e vai estar sempre de braços abertos, esperando por essa nossa redenção. Filhos pródigos que nós somos diante dele. Ele já enxerga os frutos que nós daremos. A estrada de Damasco, ela durou 30 anos para Saulo. E ele conseguiu essa redenção numa só encarnação. Para nós, a estrada de Damasco, ela tem durado 2000 anos, desde a vinda do Cristo. Mas Deus olha para todos nós como filhos amados que somos diante dele e nos enxerga como essa semente que um dia frutificará para o reino dos céus, que um dia frutificará para o seu trabalho. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é nesse sentido. Não desistamos do amor, que possamos lavar os nossos olhos numa fonte de amor, olhar para os nossos irmãos e para nós mesmos com mais caridade, com mais indulgência, sabendo que somos ainda todos imperfeitos, que ainda todos nós erramos, mas que um dia nos tornaremos verdadeiros trabalhadores da última hora, verdadeiros obreiros do Senhor. Então, gratidão pelo convite, de estar retornando aqui para a Fraternidade, caminhando com Jesus, uma casa espírita com a qual eu tenho um carinho enorme, que já me deu diversas possibilidades de trabalho, um carinho muito grande pela casa, pelos trabalhadores. Agradecer o convite, dizer que é sempre um prazer estar aqui nessa tarefa maravilhosa da doutrinária de terça-feira. Se Deus nos permitir, estaremos todos juntos novamente, em outras oportunidades e mais para frente, com o passar dessa pandemia, juntinhos, presencialmente, sentindo esse calor de todos vocês. Muito obrigado. E agora, convido a todos para a gente poder fazer a nossa prece final. Mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento, plasmar a imagem do Cristo na nossa mente. Divino Mestre Jesus, somos gratos por estarmos aqui recebendo as tuas santas lições
sobre essa divina lei do amor, que tu não trouxeste apenas com o teu verbo, com as tuas palavras, mas que exemplificaste, colocaste em prática em toda a tua jornada terrena, se colocando como modelo divino para todos nós. Que apesar dos nossos defeitos, Senhor, das nossas imperfeições, vícios e da nossa invigilância, possamos perseverar e buscar a cada dia nos tornarmos melhores servidores, melhores instrumentos na Tua obra, Senhor, colocando em prática essa Tua lei do amor, nos amando mais, nos perdoando mais e amando mais uns aos outros, perdoando os nossos irmãos e olhando a cada um de nós como irmãos que somos, filhos do mesmo Pai, a fim de que um dia consigamos realizar na terra esse reino dos céus e essa fraternidade universal, herança do Teu Santo Evangelho, Senhor. Que sigamos nessa seara, nesse trabalho divino, por meio do amor e do serviço ao próximo. Auxilia-nos e nos guia, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado pela caridade de estar aqui nos ouvindo e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos.